Maravilha, pessoal. Vamos continuar falando acerca dos pressupostos do modelo de regressão. Nós estamos falando do modelo de regressão linear simples, mas as análises que estamos fazendo podem se estender tranquilamente para um modelo de regressão linear múltipla. O nosso objetivo é atacar uma série de questões de concursos que aparecem, em princípio, não exigem uma álgebra, um desenvolvimento algébrico ali na resolução da prova, mas que basta você saber bem a teoria da estimação e especialmente por métodos dos mínimos quadrados. Então, veja só, nós vamos falar nessa aula acerca dos modelos de regressão linear. No modelo de regressão linear simples, vamos focar nesse modelo. Vamos falar da estimação por mínimos quadrados ordinários, focando especialmente nos seus pressupostos, e vamos falar essencialmente de propriedade dos estimadores. Tudo isso para nós falarmos do teorema de Gauss-Markov, que aparece frequentemente em concurso público. Então, olha só, o que acontece? O modelo de regressão linear simples surge inicialmente estudando variáveis aleatórias do tipo normal padrão. Um modelo, melhor dizendo, um modelo de distribuição normal, né? Esse normal com uma média μ, ou seja, um valor médio e uma variância sigma 2. O que acontece com o modelo de regressão linear? Nós estamos querendo melhorar a informação desse modelo. Uma informação importante é que, para nós usarmos o método de estimação mínimos quadrados ordinários, nós não fazemos qualquer pressuposição acerca da distribuição da variável y. Ou seja, a nossa variável dependente y, em princípio, não precisa ser normal para nós aplicarmos a teoria da estimação pelos métodos dos mínimos quadrados ordinários. Nós vamos supor, então, que uma variável aleatória, melhor dizendo, uma variável x, nesse caso não aleatória, pode explicar melhor parte da variabilidade que existe em y. Se inicialmente nós temos apenas um modelo de probabilidade, agora nós estamos usando uma informação adicional, a variável x, inicialmente suposta não aleatória, que possa explicar melhor a variabilidade que existe em y. Então, com isso, o que acontece? Nós temos o modelo y é igual beta 0 mais beta 1 multiplicado por essa variável x mais um termo de erro. Então, o que nós vamos fazer é estudar os pressupostos, vamos estabelecer os pressupostos para que se tenha propriedades ótimas do estimador de mínimos quadrados ordinários. Exatamente pela flexibilidade que existe nos estimadores de mínimos quadrados é que eles são amplamente empregados e estudados, e nós vamos ver mais adiante o porquê disso, notadamente o teorema de Gauss-Markov. Mas para o teorema de Gauss-Markov ser válido, nós devemos observar alguns pressupostos no modelo de regressão linear. Primeiro pressuposto importante, estamos falando de modelo de regressão linear, ou seja, o modelo é linear nos parâmetros. Então, como é que nós vamos entender esse pressuposto? Olha só, vamos trazer aqui para você a ilustração de dois modelos para você fazer a comparação diretamente. Nós temos uma definição técnica de modelo linear nos parâmetros. Não vamos nos apegar a essa definição, vamos apenas mostrar para você aqui a consequência prática disso. Além disso, a esperança do termo de erro, dado que nós observamos essa variável x, que é explicativa, deve ser igual a zero. E nessa aula nós vamos nos prender
exatamente nos pressupostos 1 e 2, mas vamos falar também, olha só, uma vez que a esperança do termo de erro dado xi é igual a zero, o que nós estamos querendo dizer? Se a esperança disso aqui é zero, uma vez que nós observamos x, eu tenho que o valor esperado de yi é beta 0 mais beta 1 vezes esse x. E exatamente esses betas que eu quero estimar para obter o quê? O estimador para o valor médio de yi, ou seja, a esperança de yi. A essa esperança de yi, nós vamos chamar de y chapéu. Então, olha só, y chapéu é igual a um beta 0 estimado mais um beta 1 estimado que multiplica esse valor xi. O que isso é importante? É importante para a gente saber exatamente como é que nós estamos trabalhando. Estamos estimando, o nosso objetivo é estimar o valor médio de y. Estamos chamando esse valor médio de y, vou botar aqui yi, ó, estamos estimando esse cara, estou simplesmente chamando isso aqui de yi chapéu. O nosso próximo pressuposto é de que a variância desse termo de erro, dada a variável explicativa, ela é um valor fixo, sigma2 constante. Isso vai aparecer por aí como variância constante ou homocedasticidade. Olha só, admitindo que a variância do termo de erro εi é um valor constante, o que nós vamos obter por consequência? Lembre-se de que isso aqui é um termo constante que nós queremos estimar, ou seja, isso aqui não tem variância, porque a variância de uma constante é nula. Então, diretamente, o que vai acontecer? A variância de yi é igual à variância do termo de erro i. Lembre-se de que, quando nós temos uma coisa desse tipo, olha só, variância de y mais uma constante a, isso aqui é simplesmente a variância de y. Portanto, isso significa que a variância de uma constante, na verdade, a gente parte de que a variância de uma constante é um valor nulo e obtemos, então, que a variância de y é simplesmente y mais a, né? É simplesmente a variância de y, no nosso caso aqui, sigma 2. Essa variância constante é traduzida por uma palavra chamada de homocedasticidade. Então, homocedasticidade significa que a variância de y é constante ou que a variância do termo de erro é constante no modelo. Quando isso não ocorrer, isso vai ter uma implicância que estudaremos mais adiante. Uma outra suposição presente na estimação é que os termos de erros são não correlacionados. Particularmente, significa que a covariância entre os termos de erros é igual a zero. Ou seja, nós queremos que, dado um valor de xi e um erro i, se eu tomo um valor xj e um erro j, eu não quero que esse erro aqui seja, de alguma forma, correlacionado com um erro no instante j ou no índice j. O meu erro fica completamente especificado a partir do modelo no instante i ou no índice i aqui, no nosso caso. Então, não existe correlação entre os termos de erro. Isso é mais uma suposição do modelo de regressão linear simples e também do modelo de regressão linear múltipla. Ou seja, a autocorrelação nula para o termo de erro. Outra suposição muito forte e que particularmente estará relacionada com a suposição de número 2 é a suposição de que a variável x, essa variável explicativa x,
é uma variável que não é estocástica. Isso significa que ela não é aleatória, ou seja, ela é uma variável constante. Quando nós tivermos modelos com x estocásticas, nós estaremos estudando outros modelos, que são aqueles modelos de equação simultâneas que não são objetos aqui desse estudo. Bom, dito isto, olha só, nós resumimos essas propriedades para afirmar para você, primeiro, o modelo é linear nos parâmetros, a esperança do termo de erro dada a variável explicativa x é nula, a variância do termo de erro condicionada à observação dessa variável x é constante, isso se chama homocedaticidade. Os termos de erros têm autocorrelação nula. X é uma variável que não é estocástica, ela não é aleatória e ela precisa ter pelo menos 2 valores distintos quando nós olharmos as equações para a estimação do modelo de regressão linear simples, o método dos mínimos quadrados. Isso vai ficar ressaltado ou ficará ressaltada para você a importância. E como uma pressuposição opcional, nós temos que esse termo de erro pode ser uma distribuição do tipo normal, com média nula, para ser coerente aqui com o item 2, ou a pressuposição número 2, né? E uma variância sigma para ser coerente aqui com o termo, ou melhor, a terceira suposição aqui nesse caso. Mas isso aqui é opcional. Caso isso ocorra, nós vamos ter que y deve ser uma variável do tipo normal com a média determinada aqui por essa expressão e pela variância correspondente à variância do termo de erro por tudo que nós já expomos acima. Entretanto, isso aqui é opcional. Não precisa acontecer isso. As suposições ou pressuposições mais importantes estão aqui de 1 até 5. O que acontece? Quando nós observarmos válidas as pressuposições de 1 até 5, os estimadores do tipo de mínimos quadrados ordinários para esse modelo de regressão linear simples vão ser beta 1, dado por essa expressão que aqui aparece, e o beta 0 dessa forma que aqui aparece. Então, temos aqui os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Sob as pressuposições de 1 a 5 do modelo de regressão linear simples, os estimadores beta 0 e beta 1 têm a menor variância entre todos os estimadores que são lineares e não tendenciosos para estimar beta 0 e beta 1. Então, é importante saber isso aqui porque nós estamos falando de quê? Estamos falando de viés, ou seja, estamos falando de consistência para os estimadores de mínimos quadrados e estamos falando de eficiências. Uma vez que nós temos estimadores que são combinações lineares de y da nossa amostra, né? E de xi, o que vai acontecer? Observados esses pressupostos, o estimador ou os estimadores de mínimos quadrados ordinários são os mais eficientes para estimar beta 0 e beta 1 na classe dos estimadores que são combinações lineares das observações. Uma vez que nós tomamos estimadores que são combinações lineares, olha só, suponha aqui beta 1 é uma combinação linear do tipo AI vezes YI, nós temos o quê? Esse estimador corresponde a uma combinação linear das observações. E ainda, tomando beta 0 da forma y bar menos beta 1 vezes x barra,
o que acontece é que β0 também é uma combinação linear das observações yi e xi. Os estimadores dessa classe, isto é, estimadores que têm ou que são, combinações lineares de x e de y, aqueles que têm menor variância são os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Além disso, eles são não viesados. Lembrando que consistência é uma propriedade de grandes amostras, isto é uma propriedade assintótica. Nós dizemos, então, que os estimadores de mínimos quadrados ordinários são consistentes e eficientes na classe dos estimadores que são combinações lineares de x e de y. Basicamente é isso que o teorema de Gauss-Markov nos afirma. E veja que, para afirmar isso, não necessariamente y deve seguir o modelo de distribuição normal. Sequer nós fazemos suposição acerca da distribuição do tipo da variável y, Então, veja só a flexibilidade dos estimadores de mínimos quadrados. Se você for estimar por máxima verossimilhança, isso pressupõe que você tenha conhecida a função densidade de probabilidade ou a função de probabilidade, isto é, você conhece o modelo, a distribuição associada a esse modelo. Para os estimadores de mínimos quadrados ordinários, você não precisa desse pressuposto. Bom, dito isto, o que é importante a gente esclarecer para você? Vamos passar aqui, olha só, para o significado de cada um desses pressupostos. O modelo ser linear nos parâmetros significa basicamente o quê? Olha só, nós temos aqui um modelo que é linear nos parâmetros, olha só, quando nós olhamos os parâmetros, que são β0, β1 e β2, nesse caso aqui, olha só, nós temos o quê? Esse modelo não tem nenhum coeficiente que seja uma potência ou uma raiz desses coeficientes que aí aparecem. Ou seja, são coeficientes que representam linearidade nesse modelo. Ao contrário, olhando aqui para esse modelo logo abaixo aqui, olha só, o que nós vemos aqui? Ó? Temos aqui um coeficiente que é o quadrado ou que é elevado ao quadrado. Duas variáveis explicativas aqui no caso, um coeficiente β1 para xi e um coeficiente β1 ao quadrado para z nesse modelo que aqui aparece. Isso significa, então, que esse segundo modelo é um modelo que não é linear nos parâmetros. Somente com essa ilustração já fica claro para você o que vem a ser modelo linear e modelo não linear. Nós estamos falando do comportamento dos parâmetros. Pressuposto número 2 vai nos dizer o quê? A esperança do termo de erro observado xi é igual a zero. Esse pressuposto significa, então, o quê? Significa que nós não omitimos nenhuma variável explicativa importante e, basicamente, olha só, como que nós podemos entender essa questão? Se nós temos yi, que é um β0, mais um β1 multiplicado por xi, mais um termo de erro, veja que o que não está na parte explicativa do modelo automaticamente está aqui no termo de erro. Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ó? Se esse modelo aqui é perfeito, e aí nós estamos abstraindo, estamos considerando que esse modelo é perfeito, o que significa? Toda a parcela explicativa devido à variável x encontra-se aqui colocada desse jeito. Ou seja, nós temos aqui tudo o que x pode explicar da variabilidade que existe em y. O que x não pode explicar, ou o que não está explicado aqui nessa parte do modelo, automaticamente está incluída no termo de erro. Ou seja, essa parcela aqui da explicação de xi representa uma explicação pura. Tudo o que x pode explicar da variabilidade que existe em y.
E, particularmente, isso significa que a forma funcional é correta. Nós estamos, então, pressupondo que yi, dado por beta 0 mais beta 1, xi, mais epsilon tem uma forma funcional correta, ou seja, isso aqui é uma G de beta 0, beta 1 e x corretamente especificada. O que acontece se isso aqui estiver errado? Ora, se isso aqui estiver errado, automaticamente significa que essa parte considerada sistemática aqui nesse modelo está relacionada com o erro. Ou seja, eu cometi um erro aqui, na verdade a forma funcional não seria essa. Isso significa o quê? Que isso aqui também é erro. Isso aqui significa então que isso aqui também é um erro. Vou chamar de um erro 1, que estaria refletindo o erro global desse modelo aqui, para explicar a variabilidade de y. Então, isso é muito interessante e é uma coisa que nós podemos entender intuitivamente. Finalmente, isso significa o quê? Que na parte sistemática, yi igual a beta 0 mais beta 1 vezes xi mais o erro, nada do que está aqui é relacionado ou correlacionado com o nosso termo de erro. Mais uma vez, aquela ideia de que nós temos aqui tudo o que x pode explicar aqui na variabilidade que existe na variável y. Quem é aleatório aqui é y. Então, eu estou querendo refinar um modelo de variável aleatória adicionando uma variável x. Então, eu pressuponho que não falta nenhuma variável explicativa, que a fórmula funcional é correta. Como consequência de tudo isso, não existe covariância ou correlação entre o termo de erro e essa variável xi explicativa. O que acontece? Quando, de alguma maneira, eu vou medir a variável x, né? Estamos pressupondo esse modelo aqui, ó, yi igual a beta 0 mais beta 1, xi mais ei. Supondo isso aqui, e agora suponha que eu vou medir essa variável x. Se de alguma maneira eu errar essa medida de x, é porque eu tenho uma variável xi mais um termo de erro que eu vou chamar de 1 de novo. Ou seja, eu estou carregando o erro para essa parcela de explicação do modelo. Consequentemente, o que vai acontecer? Xi está correlacionado com o termo de erro. Eu estou errando aqui, de alguma maneira, a mensuração dessa variável x está trazendo erro, consequentemente, essa variável x estaria correlacionada com esse termo de erro. Então, uma das maneiras de introduzir a correlação da variável x com o termo de erro é medir essa variável x de maneira errada. Bom, ao supor que a esperança do termo de erro dado xi é nula, então fica claro para a gente que xi e ei são não correlacionadas. Ou seja, a covariância entre xi e o termo de erro é nula. Por outro lado, se a covariância ou a correlação entre xi e ei é diferente de zero, significa particularmente que a esperança do termo de erro dado xi é diferente de zero. Só que é importante porque, se acontecer a autocorrelação entre a variável x e o termo de erro, né, nós estaremos então quebrando um pressuposto muito importante do modelo. Então, olha só, se nós assumimos que x é uma variável que não é aleatória, de maneira trivial, é imediato que x e a variável aleatória erro não são correlacionadas. Olha só, nós pegarmos aqui covariância entre x e termo de erro, isto é, a esperança de x vezes termo de erro, menos esperança de x vezes esperança do termo de erro.
Ora, se x é uma constante, o que acontece? Aqui vai ficar x vezes a esperança do termo de erro. E isso aqui, olha só, como é uma constante, fica x vezes esperança do termo de erro. Então, facilmente, nós vimos que isso aqui é igual a zero. Então, assumindo que x é uma variável não estocástica, não aleatória, observamos trivialmente que isso aqui acontece. Agora, por outro lado, né? O que acontece? Ó, isso aqui vai garantir que a esperança de erro dado x é nula. Qual a consequência de tudo isso? Fica garantida a consistência, ou seja, fica garantido lá no teorema de Gauss-Markov que o estimador de mínimos quadrados é não viesado e é consistente. Quando nós temos amostras de tamanho grande, nós teremos o quê? Os valores esperados dos estimadores de mínimos quadrados ordinários convergindo para os verdadeiros valores dos parâmetros. Agora, se nós assumimos que x é aleatória, qual é a consequência imediata? Imediatamente, olha só, essa covariância pode não ser nula. Ora, se agora, como x não é constante, nós não poderemos calcular a covariância da mesma maneira que fizemos anteriormente. Então, pode ser que essa covariância não seja nula. Entretanto, se nós garantirmos que a covariância é nula, fica garantido que o valor esperado do termo de erro é nulo. Como consequência, ainda ficam validadas a consistência para os estimadores de mínimos quadrados ordinários. Olha só, sendo x aleatória, mas garantido que covariância de x e erro é nula, ainda fica observada a consistência dos estimadores de mínimos quadrados ordinários. Com isso, o limite da esperança de beta chapéu 1, que aparece aqui, olha só, é o verdadeiro valor do parâmetro beta 1. E também o limite da esperança de beta 0 converge para o verdadeiro valor do parâmetro. Ou seja, observamos não viés para amostras de tamanho grandes. Lembrando que consistência é uma propriedade que se verifica quando n tende a infinito. Ora, da mesma maneira, isso quer dizer que o limite da variância desses estimadores vai para zero. Ó, aqui ficou esperança, mas aqui é variância, tá? Então, ou seja, à medida que a amostra cresce, a variância desses estimadores tende para um valor nulo, ou tende para zero. Isso é, então, o que nós entendemos por consistência. Bom, dito isto, o que nós verificaremos aqui? Quando ocorrer a violação dessa condição ou desse pressuposto, se nós tivermos a covariância de x e o termo de erro diferente de zero, verifica-se que x e o termo de erro são correlacionados. Os estimadores do tipo mínimos quadrados ordinários tornam-se, então, estimadores que são inconsistentes. Não podemos garantir o não viés desses estimadores. Particularmente, afirmamos que eles não convergem para os verdadeiros valores dos parâmetros beta 0 e beta 1, mesmo quando n tende para o infinito. Qual é a consequência disso? Ficam invalidados os testes de hipóteses que nós realizamos acerca do modelo de regressão linear e também os testes dos coeficientes desses estimadores do tipo de mínimos quadrados ordinários. Além disso, os intervalos de confiança passam a não ser confiáveis também, ou seja, ficam invalidados os testes T e F e também os intervalos de confiança para os estimadores de mínimos quadrados quando nós temos correlação entre o termo de erro e a variável explicativa x. Qual vai ser, então, a solução quando a
covariância entre x e o termo de erro for diferente de zero, vamos usar os métodos dos momentos para estimar os estimadores para beta 0 e beta 1. Esses estimadores pelos métodos dos momentos vão coincidir com estimadores MQO se a correlação entre x e o termo de erro for nula. Se essa correlação não for nula, nós temos os estimadores por variáveis instrumentais que vamos trazer para você nas próximas aulas. Então, para consolidar o que a gente viu até agora sobre propriedade dos estimadores de mínimos quadrados, vamos trazer aqui uma questão da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, que trazia exatamente isso, olha só. Em um modelo clássico de regressão linear, os pressupostos sobre os erros e as variáveis independentes, que são variáveis independentes, são as variáveis explicativas. No caso de regressão linear simples, temos beta1x1. Se houver mais uma variável explicativa, beta2x2 mais um termo de erro aqui. Por simplicidades, vamos mostrar essa notação. O que acontece se houver correlação entre as variáveis independentes ou variáveis explicativas e o termo de erro? Nós vamos ter que usar estimadores pelo método dos momentos. Quando é que acontece essa covariância entre erro e variáveis explicativas diferente de zero? Basicamente, quando xi é do tipo aleatória, ou seja, é do tipo estocástica. Então, olha só, na opção A, o que nós vemos? Se alguma das explicativas for estocástica, uma forma de evitar a inconsistência, que a gente falou, é aplicar a técnica de variáveis instrumentais em vez de MQO. São variáveis instrumentais, basicamente, método dos momentos para estimar os coeficientes do modelo. É o que nós veremos nas nossas próximas aulas. Então, olha só, aqui, opção A, propositalmente colocada aqui essa questão, né? Espero que tenha ficado claro para você. Um grande abraço e até nossa próxima aula.